Questão de concurso, OAB Rio de Janeiro, nono concurso. Ok. As publicações dos atos processuais no Diário Oficial do Poder Judiciário consistem em que? 2 pontos. Letra A. Proceder às intimações do réu para que venha em juízo se defender. Ora, meus amigos, minhas amigas, se está se chamando alguém para fazer a defesa, para se defender, nós estamos diante da citação. O ato correto é o ato de citação e não intimação. Correto? Então está errada essa questão. Outro item. A forma legal, letra B, a forma legal pela qual se dá a alguém, as publicações dos atos processuais. A forma legal pela qual se dá a alguém ciência dos atos seria a intimação. Esse item nós vamos analisar daqui a pouco. Letra C. Existem as publicações para dar publicidade dos atos a terceiro. Então observe. A publicação do ato processual, ela se dá intrapartes. Vamos guardar essa questão, esse regramento. Você publicou um ato, é para chamar as partes que estão no processo. Imagine vocês, veja como isso é prático, isso é simplesinho, é simples. Imagine vocês, vamos intimar uma testemunha. Vai resolver intimar essa testemunha através do Diário Oficial? Evidente que o ato nunca vai alcançar a sua finalidade. Veja, não vai alcançar a sua finalidade. A testemunha não vai ler aquele Diário Oficial. Vamos imaginar outra situação. Vamos intimar a parte que é através do seu advogado. Publica o Diário Oficial, o prazo para recurso ou prazo para contestar. Prazo para recurso, prazo para especificar provas. Neste caso, veja, intrapartes. O advogado é procurador de uma das partes. Então, nesse caso, vai atingir a sua finalidade. Então, a publicação se presta para a comunicação de alguém dos termos do processo. Esse alguém, necessariamente, nós estamos falando de partes. Nós não estamos falando de terceiros. Então, o item está errado em função de que ele está falando que é terceiro. Terceiros são notificados por outras formas. Pode ser por carta, pode ser por mandado e assim por diante. Outro. Existem para dar publicidade dos atos judiciais a terceiros. Também está errado. Letra D. Uma mera formalidade burocrática, vez que as intimações devem ser feitas pessoalmente. Veja bem, a intimação pessoal, ela vai se dar nas comarcas onde não houver órgão de publicação oficial da Justiça. Se a comarca tem órgão oficial de publicação, as intimações se darão pelo órgão de publicação, pelo Diário Oficial. Se não tiver, as intimações serão pessoalmente. Agora, o problema nessa questão está dizendo que ela é uma mera formalidade burocrática. Aí está errado, está um total equívoco por parte do examinador e quer que você se equivoque, quer que você caia nessas pegadinhas. Mera formalidade burocrática. Não é verdade. Se não houver as devidas intimações, se não houver as devidas publicações, o ato é totalmente nulo. O processo vai ser anulado por nulidade absoluta. Cerceamento de defesa. Eu sei que ninguém quer isso. Muito bem. A letra B é o item que melhor se adequa a essa questão, porque diz que a publicação é a forma legal pela qual se dá ciência a alguém dos atos, dos termos do processo. Correto? Então, questão certa, o item certo. Letra B de bola.
Correto? Esse é o item certo. Muito bem. Para finalizar a nossa aula, eu quero observar o seguinte. Quero observar a seguinte situação. Sociedade advocatícia. Sociedade advocatícia. Quando houver sociedade advocatícia, ela dotada de vários advogados, esses advogados juntando procuração, existem dois problemas aí. O primeiro, se os advogados nada dispuserem na petição de qual deles vai ser intimado das decisões, se publicada a notificação, a intimação, no nome de qualquer um deles, estará sanada, eles dão por intimados. Se tiver 10 advogados, a publicação em nome de um só, está sanado o problema da intimação. Não há mais que se falar. Ocorre muitas vezes de advogado vir aos processos, vir aos tribunais, ao Superior Tribunal de Justiça, essa matéria foi ao STJ, justamente para questionar a nulidade da intimação que colocou apenas o nome de um e não o nome dos 10 advogados. Essa é uma questão. Se eles não declinar o nome de um único ou o nome de dois, os quais serão intimados, devem constar na publicação. Nesse caso, qualquer um dá-se por intimado. Se porventura a sociedade advocatícia, os vários advogados disser, queremos, ou o autor ou o réu requer que a publicação seja o nome de A ou B, se ele indica isso e o escrivão, analista judiciário, manda publicar, determina a publicação e publica o nome da pessoa de 8, porém aqueles 2 não foi publicado, neste caso, nulidade absoluta. Vou repetir e mastigar melhor porque eu estou vendo essa questão cair no seu concurso. Estou vendo essa questão no seu concurso. 10 advogados no polo passivo, defendendo um cliente, 10 advogados. Se eles nada dispõem, nada falam nos autos acerca de qual deles receberá a intimação através da publicação, pode ser publicado o nome de um apenas, todos eles dão-se por intimados, não tem problema o ato processual de intimação. No entanto, se dos 10, eles dispõem em petição, informam que apenas o nome de um deles será a pessoa notificada, a pessoa apta a receber a intimação, se na publicação constar o nome dos 9 advogados e não constar o nome daquele do qual foi indicado pela sociedade ou pelo grupo de advogados daquela banca, nulidade absoluta. Isso vai gerar prejuízo. E esse prejuízo vai ser atribuído ao juiz, porque é o fiscal do cumprimento dos atos. Os atos, na verdade, são dos juízes delegados para os escrivães. No entanto, o juiz pode abrir procedimento administrativo em razão das perdas e danos que pode gerar essa nulidade. Então, muito cuidado, você que vai fazer concurso para analista judiciário, você que vai fazer concurso para escrivão, nesse tópico, nesse particular. Ok. Outro ponto que nós observamos em concurso público, citação. A citação, a regra, por força do artigo 222 do Código de Processo Civil, a regra é que ela seja via postal. Isso deu uma grande celeridade para o Código de Processo Civil, para o processo de um modo geral, processo civil de um modo geral. A regra ela é postal. Com efeito, existe a possibilidade da parte requerer de modo diverso. Por exemplo, a parte suspeita que a outra parte, que o réu, vai se furtar a citação e pede a citação via mandado, porque o oficial vai lá pessoalmente, vai certificar, já que, vou buscar um outro ponto de concurso para você, os Correios, a empresa de Correios e Telégrafos não tem fé pública. Portanto, não queira, você advogado,
você, oficial de justiça, você, escrivão, não queira interpretar que a informação no AR do agente do correio vá ter fé pública se houver lá marcado no campo mudança de endereço. Aquilo não dá fé pública. Se o oficial de justiça informa por certidão que houve mudança de endereço, aquela informação tem fé pública. No entanto, cuidado. No entanto, se a informação é advinda da empresa de Correios e Telégrafos, meu amigo, não há que se falar em fé pública. Portanto, é necessário a petição de citação através de oficial de justiça para só então requerer futuramente uma citação por edital, uma citação por hora certa. Isso eu quero que você guarde isso. Não confunda a empresa privada de Correios e Telégrafos com o serviço do oficial de justiça, que um tem fé pública, o outro não. Muito bem. A regra é a citação seja feita pelos Correios. Pode, no entanto, ser feita por carta, né? E pode também ser feita através do oficial de justiça. O ponto que nós queremos chegar, alguns doutrinadores, principalmente em matéria de concurso, asseveram que apenas o ato da citação é privativo do oficial de justiça. O Código de Processo Civil, diante das alterações que foram feitas, nem sempre primou pela sistemática. Então, diz lá que a citação é feita pelo oficial de justiça. Na verdade, em função dessa alteração do artigo 222, a citação pode ser feita, como nós vimos, pelo chefe de secretaria ou pelo escrivão. Então, numa questão de concurso que indague sobre a questão de ser privativo, a citação por intermédio de oficial de justiça, isso não é verdade. Ela pode ser feita pode ser feita por meio do escrivão, por meio do chefe de secretaria e assim por diante. Meus amigos, minhas amigas, espero que vocês tenham aproveitado esta aula, espero que vocês estejam animados aí. Vocês são nota 10, a razão do nosso sucesso. O seu sucesso é o nosso sucesso. Obrigado.